Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos ao nosso encontro de hoje, dia 27 de julho, uma segunda-feira, dia que eu estreiei na CNN, 9h30 da manhã. Mas estou firme aqui com vocês. Aqui é o nosso encontro diário, né? E junte-se a nós se você não estiver inscrito. Em breve chegaremos a 2 milhões. E hoje é dia de lembrar que amanhã, dia 28, é dia do agricultor. Eu vou falar sobre isso já, né? Antes, logo depois de lembrar você de dar um like ou um dislike ao final. Então, minha gente, hoje é dia do agricultor e a gente olha aí para os números que estão saindo da balança comercial e vê que é o agronegócio tão sofrido de preconceitos, mas que semeia suor e colhe a comida que você come, que um quarto quase da comida do mundo. Nós temos essa capacidade de produzir e, vocês sabem, caiu tudo por causa dessa quarentena maldita, né? Caiu tudo. Caiu produção de aço no Brasil, caiu 18%. Produção industrial caiu 15% nas exportações, mas as exportações do agro subiram quase um quarto, quase 25%. Subiram 24% nesse semestre. É o agro sustentando as divisas brasileiras, como já aconteceu na época da recessão da Dilma. Agora temos aí os problemas causados pelo vírus que chegou aqui, né, vindo lá da China. E não só estamos resistindo, estamos brilhando no campo. E eu fico danado da vida quando vejo brasileiros torcendo contra o agro brasileiro. Meu aplauso hoje, antecipado, aos agricultores desse país, aos produtores rurais de todos os tamanhos, porque estão atualizados na tecnologia, estão subindo a produção na base da produtividade e não no aumento da área usada, né? Isso é uma grande injustiça que fazem para o agro, e inclusive para a pecuária. A pecuária cresce a produção e a área de pastagem aumenta só um pouquinho. Assim como cresce a produção de soja, de milho, de algodão, e a área plantada cresce só um pouquinho. Isso é produtividade, né? Então, semeando suor, e é trabalho, muito trabalho. E uma coisa que precisa ser feita ainda, né, é a regularização fundiária. Isso é muito importante. Muito importante que os políticos, que todos que estiverem envolvidos nisso, né, que entrem nessa regularização, porque a pessoa que tem a escritura, tem garantia, tem banco, tem herdeiro, né? É diferente, né? O sujeito poder dizer, eu sou dono dessa terra. E, enfim, salve agricultor, vocês é que são o esteio desse país, vocês é que estão carregando esse país. Bom, o dia começou com a entrada da Polícia Federal no gabinete de uma deputada do PT do Piauí, Rejane Dias, que, por coincidência, é a mulher do governador Wellington Dias, investigando desvios de verba para educação. Por coincidência, logo depois da votação do Fundo de Educação Básica, né? Aí a gente fica pensando, será que esse fundo de educação básica vai mesmo para a educação das crianças? Nem a merenda vai, de volta e meia a gente fica sabendo de desvios de dinheiro da merenda escolar. Crime hediondo, sem dúvida, né? Assim como é crime hediondo essas pessoas que estão se aproveitando dessa pandemia, né, para desviar dinheiro de contrato de hospital de campanha, de respiradores, para convencer as pessoas a não usarem remédio barato, para ver se dão dinheiro para os laboratórios que estão ainda não querem perder essa oportunidade, né?
Tudo isso é crime hediondo. É uma coisa terrível o que a gente assiste. O homem tem o original é em latim, né? Mas o homem é o lobo do homem. Então, é lamentável que aconteça isso. Por falar em deputada do PT, o Silvinho Land Rover, era o apelido, né, que é o Silvio Pereira, foi condenado à prisão em regime semiaberto, 4 anos e 5 meses, por causa daquele Land Rover. Demorou. E foi condenado, enfim, em primeira instância. Né? Ainda tem toda essa discussão aí de segunda instância, né? Lá que o Supremo foi e voltou. E por falar em Supremo, já chegou a ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, que o presidente move contra aquele inquérito que os estudantes de direito ainda vão estudar muito, né? Aquela coisa assim de cachorro correndo do próprio rabo, atrás do próprio rabo. Que o Supremo é o ofendido, o Supremo é que abriu o inquérito, o Supremo é que está investigando, o Supremo é que vai julgar, né? Nunca se viu nada igual na justiça de uma democracia. Mas, enfim, Fachin vai ser o relator. E não houve nem sorteio. Ele foi escolhido porque pode pegar deputado também, que tem a garantia constitucional do artigo 53, né, que ele pode fazer o que quiser, falar, né, mas estão pegando o deputado também. Né. Aliás, a Constituição, né, artigo 5º, com liberdade de expressão, liberdade de opinião, artigo 6º, a liberdade para trabalhar, instrumentos para trabalhar, o artigo 220, que não haverá censura prévia. Eu não consigo entender. Está complicado. Mas, enfim, a propósito, né, o ministro Alexandre de Moraes é o relator. Né, e tem uma lição aqui, dentro do próprio Supremo, uma lição do dia 6 de março do ano passado, num voto aqui que afirma o seguinte: o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Eita, votinho bem bom esse! Sabe quem deu esse voto? Adivinhou quem disse? Alexandre de Moraes. Mas quem é o Alexandre de Moraes? Esse é um alter ego ou é o ego e agora é o alter? Não se sabe. Diametralmente oposto. Enquanto isso, eu vejo que tem esses que deveriam defender a Constituição, né? Interpretar a Constituição no Supremo. E nos meios de informação, nos nossos meios, tem gente que deveria ficar atenta para isso, para defender os interesses coletivos, o interesse da coletividade em que se trabalha, dos ouvintes, dos telespectadores, dos leitores, dos assinantes, né? Mas ficam em silêncio diante disso, dessa agressão à liberdade de expressão, que é a pedra de toque dos meios de informação. Aí, no Estadão de hoje, está lá mais um artigo do professor Carlos Alberto de Franco, se referindo a nós, jornalistas. A crise do jornalismo está ligada à falência da objetividade e ao avanço do subjetivismo engajado. Eu falei outro dia sobre uma rebelião no Wall Street Journal porque estão misturando fatos com opiniões, né? Quase sem perceber, alguns jornais sucumbem à síndrome da opinião invasiva. Opinião que entra no fato. Ganham traços de redes sociais. Falam para si mesmos e não para a sua audiência.
como eu tenho criticado isso, né? Nós falamos só para nós, ou para os políticos que estão próximos da gente, sabem mais que a gente sobre política, ou para os economistas que estão próximos também sabem mais que a gente, mas não falamos para o nosso público. Como disse João Pereira Coutinho, não são as redes sociais que matam os jornais, são eles próprios que se suicidam quando seguem o exemplo das redes. Aí mais adiante, diz assim, o ambiente digital rompeu a comunicação unidirecional. Em meus tempos de televisão, falando só numa direção. Aqui a gente recebe também, né? Vai e volta. O ambiente digital rompeu a comunicação unidirecional que por muitas décadas imperou nas redações. O fenômeno das redes sociais estourou a bolha em que se confinavam alguns jornalistas, que produziam notícias para muitos, menos para o seu leitor real. Além disso, perdemos o domínio da narrativa. Consumidores de jornais mostram cansaço com excesso de negativismo de nossas matérias. Trata-se de um fato percebido nas redes. Ao longo deste ano, alguns jornalistas da grande mídia, sobretudo na cobertura de política, em nome de suposta independência, têm enveredado excessivamente pelo o que eu chamaria de jornalismo de militância. Não fortalece a credibilidade e incomoda seus próprios leitores. Professor Carlos Alberto de Franco, fazendo observações do alto de sua experiência, que mais são conselhos para que recuperemos a credibilidade que está sendo perdida. De Brasília, Alexandre Garcia.